Vamos abrir no livro de Judas, logo no capítulo 1, do verso 3 em diante. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça do Eterno e negam o Eterno, único, dominador e o nosso Messias. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez sobre isto, que havendo o Eterno salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e os anjos que não guardavam o seu principado, mas deixando a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles e ida após quanta carne, foram postos por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Pai Santo, nós te agradecemos pelas nossas vidas. Desça sobre nós o entendimento, desça sobre o teu servo o entendimento, para que eu possa falar, não de mim, mas que tudo venha do alto. Amém. Judas aqui, servo do Messias, Judas que fala que é irmão de Tiago. Irmãos, no verso 3 aqui está falando das falsas figueiras, doutores da lei. Já começou falando deles. O verso 3, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça do Eterno e negam o Eterno único, dominador e o Eterno. Aqui já começa falando, quando ele fala essa palavra furtivamente, ele está falando aqui que os falsos daquela época, eles eram disfarçadamente, quer dizer, furtivamente, disfarçadamente, ocultamente. Eles disfarçavam, ocultavam o verdadeiro evangelho, porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios que convertem em dissoluções a graça do Eterno. Aqui nós possamos, irmãos, entender que eles estavam modificando a verdadeira doutrina. O Judas aqui estava falando, mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Eterno salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Aquele povo que não creram estava ali na multidão, mas não creram. E os anjos que não guardavam seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Irmãos, quero falar aqui da condenação. A condenação é eterna ou vai ser por um período de tempo? Os teólogos, os doutores, as falsas figueiras falam que vai ser só um período de tempo. Mas nós vamos passar para os irmãos, porque é necessário. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Prisão eterna. Por que, irmão, eterna? Está escrito aqui, prisão eterna. Se está falando prisão eterna, sabe por quê? Doutores
eles estão e vão continuar, porque vão ser lançados no fogo. Já está falando aqui eterna, prisão eterna. Senão o Pai podia falar que eles vão estar em uma prisão, mas depois vão sair dessa prisão e vão ser lançados no fogo, na sua condenação, a Seol, por um período de tempo. Então nós podemos agora continuar. Eles vão ser lançados no fogo depois, que aqui é Seol. Então podemos agora entender o que está acontecendo. Essas aqui são umas das palavras que nós precisamos prestar atenção para não cairmos na perdição. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação, como aqueles e ida após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Irmão, o verso 7 aqui faz alusão ao verso 6. Pensem só, irmão. Alguns doutores falam que aqueles, Sodoma e Gomorra, aquela cidade foi destruída, mas eles falam, o fogo eterno não é eterno, senão aquela cidade estaria queimando até hoje. Não caia nessa conversa fiada, irmãos. O versículo aqui está falando da cidade, do povo. A cidade queimou, o povo se queimaram junto com a cidade. Mas e as almas se queimaram? A alma não queima, a alma não morre. A cidade sim, a matéria sim, mas a alma não. Estou falando isso para restaurar a chave da ciência para muitos. Ele fala aqui no verso 7, faz alusão ao verso 6. Vamos voltar ao verso 6. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Os anjos que pecaram, que abandonaram os seus postos, a sua habitação, eles estão guardados, reservados até o juízo. Reservou na escuridão e em prisões eternas. Tá vendo aí, irmãos? Prisões eternas. E aí, irmãos, será que esses anjos nos últimos dias vão ser soltos? E aí vai terminar? Eles não vão mais ser presos? Aqui está dizendo que é prisão eterna. Eles estão, e quando saírem de lá, eles vão ser lançados aonde? No fogo, no inferno, no Seol, que é o inferno também. Eles vão ser soltos e vão ser lançados lá, junto com o anticristo, o falso profeta, essa trindade aí maligna, e aqueles que não obedecem. Irmãos, não estou querendo persuadir ninguém, não estou querendo. Aqui é a Bíblia que está falando, não sou eu. O grande problema das falsas oliveiras é que eles querem seguir os padrões dos homens e não do eterno. Então eles falam, massageando o ego das ovelhas, carimbando-as para o céu. Quando eles massageiam o ego, eles estão carimbando as ovelhas, colocando um selo para o fogo eterno. Mas aí, irmãos, então os doutores da lei e as falsas figueiras falam que o fogo não é eterno. A Bíblia que diz que existirá fogo eterno. Não sou eu, senão eu estaria fazendo vocês acreditar em mim e não na Bíblia. Não posso falar que o fogo é eterno, não posso falar que o fogo é eterno. É a Bíblia que fala. Não sou eu que estou falando. Portanto, sai fora dessa Babilônia. Irmãos, a esses doutores são dados mistérios, aqueles mistérios que está lá em Apocalipse. A eles são dados mistérios. Que mistério? Mistério dos homens. Confusão, Babilônia. Mistério e confusão. Eles estão confusos. Mas a nós, para nós, os santos, os separados, são dados o quê? Os segredos do alto, os segredos do eterno. Para nós são dados segredos. Lembrem-se
Nós fomos criados pelo Eterno, a sua imagem e semelhança. O Eterno não morre. Logo também, nossa alma não morre. Difere-se do Pai. Há dois destinos para nossa alma: céu e inferno. Portanto, a alma não morre. Aí eu falo para vocês, vamos arriscar? Nós aqui não vamos arriscar. As falsas oliveiras falam isso porque eles defendem seus interesses. Eles precisam defender isso. E aí carimbam as ovelhas para a perdição, para o abismo. É só ler as palavras do Eterno, está aqui. Não sou eu que estou falando. Fogo eterno, prisões eternas. Se está aqui, como que nós podemos distorcer isso aqui? Fique na paz de Yahshua a todos. Amém.